Olá, estudante! Muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando, e esse é mais um vídeo para você arrasar na redação, tá? Se você tá precisando trabalhar aí Aristóteles e tá achando aquilo muito conceitual, não tá entendendo como aplicar aquilo claramente no seu tema, então problemas resolvidos. Eu te garanto que até o final da aula você vai sair daqui mandando ver nesse assunto, combinado? Então já sabe, né? Dá play no vídeo, pega seu papel e caneta e cola o olho aqui. Eu já vou começar abordando o assunto assim, ó. Aristóteles, ele é aquele cara gênio. Ele é aquele cara gênio, tanto que ele é conhecido como ser um polimata. O que é um polimata, pessoal? Ele estuda várias matérias, poli de várias e mate de matéria. Ele estuda várias matérias, vários conceitos, passando por geometria, filosofia, política, ética, matemática, metafísica, teologia, pedagogia, enfim, isso é só algumas, tá? Mas tem mais de uma dezena de matérias que Aristóteles dominou ao longo dos seus estudos. É impressionante. Isso já nos deixa muito claro o quanto que esse cara ele foi diferenciado e o quanto esse conceito que eu vou falar aqui vai te abrir as ideias, tá? Então segura aí. Aristóteles nasceu em Estagira. Olha, alguns dizem Estagira e outros dizem Estágira, tá? Eu fui dar uma olhadinha ali na etimologia da palavra. Sim, porque o que você tem aqui é o de melhor, tá bom? E aí eu vi que é estagira, ok? Pela etimologia. Lá, enfim, lá na Grécia se falava estagira porque não tem acentuação. Enfim, então é assim que eu vou tratar. Ele nasceu em 384 a.C., tá? E ele faleceu com 62 anos. Olha só, qual que é a história dele? Ele nasceu em Estagira, ficou ali durante 17 anos. Quando estava para 17 para 18 anos, ele queria estudar com Platão. Então ele foi lá para Atenas, tá? Platão estava lá em Atenas. Ele estudou com Platão, ele foi um dos discípulos, tanto que muito dos textos de Platão foi Aristóteles que escreveu, tá? Enfim, ele era aficionado por Platão e posso te falar também que Platão ali como professor dele, como orientador, mestre dele, tinha muita apreciação por Aristóteles porque o cara era diferenciado, o cara era punk, entende aqui? Bom, então ele ficou com Platão, absorveu todos os estudos de Platão, ficou até a morte de Platão. Quando Platão faleceu, procurava-se alguém para tomar o lugar, né, de Platão para dar continuidade aos estudos. Detalhe, Aristóteles ele seria assim, digamos, o aluno, a pessoa mais recomendada a fazer isso, mas ele não pôde aplicar o local porque ele era estrangeiro, lembra? Ele não era de Atenas. E Atenas, naquele período, ela tinha uma ideia de defender as raízes, de ser muito, digamos assim, natural das suas coisas. Quem era natural dali podia assumir os cargos, entende? Então ele não pôde assumir. O que ele fez? Foi embora. Ele foi embora de Atenas, pessoal. E daí ele foi para uma outra cidade, para outra polis naquela época que estava crescendo e desenvolvendo muito, onde Alexandre o Grande, ele era o dirigente político, ele era o imperador dali, ok? E Alexandre o Grande já tinha informação já de quem era Aristóteles, falou: "Ei, esse cara tá chegando, é ele que eu quero. Chama ele aqui que eu quero aprender com ele. Ele vai me dar noções de ética, política, filosofia para que eu consiga manejar da melhor forma possível o meu reinado." E assim foi. Aristóteles, pessoal, trabalhou muito tempo com Alexandre o Grande, orientou muito eles, tanto que, assim, você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Ele foi um dos grandes imperadores da Grécia, tá? Conquistando vários territórios, ficando por grande tempo no poder, tanto que ele só saiu do poder quando ele faleceu. Mas antes de te falar do falecimento de Alexandre o Grande, eu preciso te falar que Aristóteles fundou, então, em Atenas, fundou então na polis de Alexandre o Grande o Liceu que era conhecido o Liceu das Artes. É como se fosse uma universidade hoje em dia, é como se fosse um colégio, digamos assim, polivalente. Ele tinha várias disciplinas, tinha várias matérias, tinha vários estudos, tá? Fundou lá o Liceu. E aí ele ficou também até Alexandre o Grande falecer. Ele ganhou grande renome. E quando Alexandre o Grande faleceu, na verdade, assim, o império dele foi tomado. Quando o império dele foi tomado, aí chegou um outro novo imperador e não quis saber de Aristóteles. Exatamente, falou: ó, manda derrubar isso daí, eu não quero nada que era de Alexandre o Grande, eu sou contra o pensamento dele. Então Aristóteles tinha que sair correndo, exatamente. Quando ele saiu de lá, digamos que o Liceu ele não pôde assumir. Pessoal, imagine, aí foi a tristeza profunda de Aristóteles. Ele falou: como assim?
tudo que eu construí na minha vida tá lá. É como se você, sabe, tudo que você construiu na sua vida de uma hora para outra acabasse. O carro, a casa, as relações, o conteúdo, tudo que você está construindo acabou, virou poeira. Foi isso que foi o Liceu para Aristóteles. Ele teve que sair fora. Quando ele saiu fora de lá, pessoal, não demorou mais ou menos, ele foi para Calcius, tá? Que era uma cidadezinha menor. Quando ele foi para Calcius, não demorou nem um ano, Aristóteles faleceu. Muitos dizem que ele faleceu de tristeza, sabe? Já não tinha mais o que fazer da vida. Faleceu ali, já estava fraquinho, então, da idade avançada, e foi assim que ele terminou a vida. Era de se imaginar. Tem várias teorias para eu falar de Aristóteles, tá? Inclusive, tem vários livros dele, mais de uma dezena. Pessoal, o cara era gênio mesmo, o cara era punk, entende aqui? Mais um dos livros dele, digamos assim, que eu até já tive conhecimento, já li um pouco de lá, confesso para você que eu não li ele todo, não. E vários dos estudos do pensamento dele tá lá, é a chamada Organon, quer dizer, organização total, sabe? E dentro desse livro, um dos estudos dele, que são as 4 teorias causais. Dentro desse livro está essa teoria que é um dos estudos, tá? Um dos vários e riquíssimos estudos que Aristóteles aí elaborou. Vamos então falar um pouco sobre isso, pessoal? O que foi então essa teoria das 4 causas? Viaja aqui comigo, tá? Viaja aqui comigo. Imagina essa caneca aqui, ó. Essa caneca, exatamente. Para Aristóteles, para eu conseguir estudar essa caneca como um todo, eu preciso analisar 4 causas. Sim, 4 causas. A primeira causa é a causa material, ou seja, qual que é a matéria que ela é feita, né? Do que ela é feita. Então, ela é feita de uma louça, né? De uma espécie de material aí meio frágil, então uma louça, ok? Qual que é a segunda teoria aqui? É a causa formal, ou seja, qual que é a forma dela. Toda caneca ela tem uma forma específica, não pode fugir muito dessa forma, certo? Ela pode ser ali cônica como essa, ela pode, cilíndrica como essa, ela pode ser cônica, ela pode ser quadrada, mas ela precisa ter uma alça, ela precisa ter um local onde o líquido vai acomodado, ela precisa de uma forma. Terceira teoria, que é a teoria eficiente, ou seja, quem fez e quem elaborou essa caneca, tá? Quem elaborou essa caneca, então provavelmente foi lá na empresa, lá na fábrica, né? Onde tem uma máquina, onde fizeram alguns adornos, de repente até esses desenhos aqui fizeram à mão, enfim. Então ela tem uma teoria eficiente que é quem produz a caneca, tudo bem? E por último, a quarta causa, que é a teoria final, ou seja, qual que é a finalidade dela? Para que ela serve? Ela serve para que eu possa beber, ela serve para passar uma identidade, ela serve para que nós possamos mostrar a nossa marca, desenhar a nossa marca, então ela tem essas 4 causas. Aí de repente você olha ali e fala assim, tá, não sei se eu entendi muito não. Vamos para outro exemplo agora, um exemplo mais, digamos, mais político na nossa vida. Tudo bem aqui? Vamos fazer a análise das 4 causas de um sistema público de saúde. Tudo bem até aqui? Vamos lá então. Pode ser o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ok? Então vamos lá, qual que é a teoria material? Do que ele é feito? Ele é feito de pessoas, tem lá uma parte que é humana, tem uma parte que é material, então é feito de prédios, de construções, tem uma parte que é feito dos insumos, que são os materiais, as ferramentas, os insumos para vacina, para cirurgia, os medicamentos. Então, pessoal, digamos que a teoria da causa material é a matéria de que todo esse sistema único de saúde é feito, ok? Por quê? Quando você olha a teoria material, você vai identificar se tudo está de acordo, se está completo, se está faltando, se está atrasado, se aquela matéria, se ela está, digamos, de acordo com a modernidade tecnológica, você consegue analisar tudo só olhando a causa material de Aristóteles. Show? Agora vamos para a causa formal, sim. Qual que é a forma disso? Então, olha, dentro de um sistema único de saúde, provavelmente eu tenho que ter prontos socorros,
Aí esses prontos-socorros, né, eles precisam ser parte para pediatra, parte para atendimento geral. Eu também preciso ter hospital, sim, porque nesse hospital é que vão ter cirurgias, vão ter procedimentos mais complexos. Eu preciso ter unidades básicas de saúde ou simples um postinho, né, o que a gente fala no dia a dia, porque é mais para vacina, para o atendimento mais rápido da população, para uma propaganda sobre a dengue, uma vacinação contra a dengue, algo assim. Então eu preciso ter várias formas de atendimento desse Sistema Único de Saúde. Faz sentido? Agora vamos para a terceira causa, tá? Que é a causa eficiente, ou seja, quem é que construiu esse Sistema Único de Saúde? Então, será que foi um grupo? Será que foi o Ministério da Saúde? Será que foi uma pessoa que projetou a ideia, que escreveu um projeto, colocou para votação e todos tiveram que votar? Então, na realidade, se todos tiveram que votar, contribuir com a ideia, se mais algumas pessoas deu opinião e opções dessa ideia, então ele foi formado por mais de uma pessoa, por um grupo de pessoas. E para que isso funciona, pessoal? Porque a gente precisa analisar quem foi. Então, será que essas pessoas que colaboraram com esse projeto, será que elas eram médicas todas? Será que ali também tinha algumas pessoas que faziam parte da assistência social, do assistencialismo social? Será que ali também tinha cientista político ali dentro para avaliar como que aquilo ia ser direcionado de forma política, atender melhor as pessoas que mais precisariam? É profissionalismo. Você entende? Aqui você vai analisando a situação como um todo, de forma muito mais, digamos, meticulosa, cuidadosa, detalhista, entende? Evita-se o erro, ok? E por último, a causa final, ou seja, para que existe Sistema Único de Saúde? Será que é para barateamento? Será para que o custo fica melhor? Será que é para que ele possa atender e disseminar maior a população? Será que é para que ele possa ser mais, digamos, eficaz? Então eu vou ter um hospital em determinados locais, eu vou ter unidade básica de saúde em determinadas regiões mais distantes do centro. Nessas unidades básicas de saúde, eu vou ter pontos estratégicos que elas ficarão em pontos fixos ou em pontos móveis, ali de repente com vacinação, né? Que de repente você precisa só num grande período, não precisa ficar lá 10 anos, 15 anos, é num período pequeno. Então você percebeu aqui comigo que quando tem essa teoria das causas, da causalidade, você consegue analisar toda e qualquer questão, seja uma questão mínima, com um objeto ali, simplista, uma caneca, ou seja uma questão mais holística, né? Uma questão mais complexa, que é um sistema único de saúde, um sistema de saúde pública. Você consegue olhar isso com um olhar mais do todo. E quando você analisa essas 4 causas, pessoal, você identifica pontos a melhorar, você identifica gastos desnecessários, você identifica, de repente, políticas que elas são muito boas, muito eficientes e você precisa baratear ou então colocar aquilo de forma que alcance mais pessoas da população. Ah, deu certo em determinado bairro, então vamos fazer esse teste agora, ampliar para mais uma cidade, para mais um estado, para uma região maior. Percebe que tudo você pode aplicar a teoria da causalidade. Você vai pegar um problema e analisar ele de todos os seus pontos de vista, tá? Tanto que dá uma olhadinha nessa imagem que está aparecendo para você. É como se essas 4 causas, cada uma delas fosse uma extremidade dessa cruz que eu fiz aqui. E quando você junta 2 pontos dessa cruz, você faz um símbolo do infinito. Ou seja, é uma forma de você analisar a situação de forma infinita como um todo. Você olhar por cima o problema e você ter uma visão holística dele, de todos os pontos de vista, de todas as questões. Fez sentido ou não? E agora, de repente, você me pergunta, legal, Pro, agora eu já gostei disso, já entendi como que eu posso olhar a questão da educação, da saúde, do preconceito, da minoria social, da sustentabilidade. Olha, eu poderia ficar aqui horas com você, pegar um assunto e analisar desse ponto de vista, como eu fiz com o sistema básico de saúde, tudo bem? Mas além disso, você sabe, né? A nossa aula ela não é nada aqui muito superficial, não. Aqui em alguns minutinhos a gente aprofunda o conteúdo que você sai daqui prontíssimo para a prova. Então, o que eu quero trazer aqui, além disso, são algumas frases do Aristóteles que eu tenho certeza que vai te inspirar. Vai te trazer aí, digamos, alguns insights para você escrever na sua redação. E quando eu estiver fazendo essas frases, pessoal, falando aqui, elas aparecendo na tela, viaje aqui comigo. Pense em questões de racismo, questões de xenofobia, de preconceito, de
falta de inclusão. Olha, poderia ficar dando várias temáticas aqui. Problema ambiental. Nossa, diversos outros aqui que alguma dessas frases vai se encaixar. Então, a primeira é: o homem é um animal político. Quando Aristóteles está falando isso, está afirmando isso, o que ele nos traz à reflexão? O que ele quer que a gente compreenda, pense sobre isso? Que todo indivíduo, ele age dentro de um grupo. Ele precisa agir em um grupo. Por mais que você pense assim, ah não, olha, eu adoro solitude, eu não gosto de viver com ninguém, eu gosto de viver sozinho. Por mais que eu seja um outro extremo, tá? Vamos pensar, pessoal, sempre quando eu trago algum conceito, eu peço assim, olha, pensa na média, tá? Pensa na média da população, ok? Pensa na maioria do seu dia a dia, pensa numa situação que não seja tão extremista, porque até mesmo se eu pegar alguns pontos extremistas e falar que o ser é o homem é um ser político, é um animal político, um animal racional político, né? Eu tenho que considerar que esse homem, ele precisa se relacionar com outra pessoa, né? Esse ser vivo, ele precisa se relacionar, ele vai precisar de um serviço de energia elétrica. Eu posso trabalhar aqui, ó, 24 horas sozinha, online, fazendo vídeo para você, mas eu vou precisar da empresa que disponibiliza energia elétrica. Eu vou precisar do serviço que disponibiliza a internet, o serviço de conexão. Eu vou precisar do serviço de abastecimento de água e saneamento básico. Eu vou precisar do serviço, provavelmente, de quem fez essa caneca, porque eu preciso dessa caneca todos os meses. Eu vou precisar, digamos, das pessoas que estão trabalhando no supermercado para que eu possa me alimentar. Então, assim, eu sou um ser político que uma hora ou outra, no determinado momento ou outro, eu vou lidar com uma outra pessoa e a forma com que eu lido com essa outra pessoa faz toda a diferença na minha vida e na vida dela, ok? Um exemplo, tá? Imagina eu te encontrar entrando no mercado, aí eu esbarro em você e eu nem peço desculpas, nem me retrato, saio pisando firme e olho para você ainda de cara feia. Aquilo ali, pessoal, não é saudável para você nem para mim, ok? Agora eu vou numa outra situação, tá? Eu tô pegando pontos bem simplistas, tá, pessoal? Não tô pegando nem religião, política, sabe? Educação. Olha, tem pontos bem simplistas. Agora eu te encontro também lá, piso no seu pé e daí eu peço desculpas para você, falo que eu estava desatenta, que foi totalmente sem querer, que eu sei que isso não justifica a minha falta de atenção, mas eu simplesmente quero demonstrar para você que eu estou tocada por aquilo e que essa não era a minha intenção. Tudo bem aqui? Você percebe como que uma questão de gentileza, uma forma como tratar o outro também vai fazer diferença no meu dia e no seu? Seja naquele minutinho, é muito mais saudável viver dessa forma, é muito mais harmonioso. Então eu fui num ponto bem pequenininho, tá? Mas você pode pegar isso e ampliar, como que o ser, ele é político na forma que ele se comporta e na forma que ele trata os demais, tudo bem? Outra frase dele aqui, ó. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. O que ele tá falando, pessoal? Para você, para mim, para qualquer indivíduo na vida conseguir passar numa prova, conseguir passar na escola, no concurso público, na faculdade, conseguir produzir um produto desse aqui, se eu parto do zero, eu preciso estudar. Eu preciso ficar horas afinco, eu preciso pensar, vai ser difícil, não vai ser todo 100% dos conceitos que eu for absorver de forma muito clara. Vai ter um outro conceito que eu vou travar, que eu vou precisar rever depois, que eu vou me sentir meio um fracasso. Isso faz parte do ser humano. Então, ele falando que eu vou ter que me abdicar. Quantas vezes você ou eu nos abdicamos de sair um final de semana, de descansar, ou de dormir mais cedo, ou de ter um lazer, e a gente falou, não, ainda não é o momento, eu preciso me dedicar mais aqui. Nossa, mas eu tô com vontade, chegou, eu mereço. Mas ainda não é o momento. Eu ainda não conquistei o que eu queria, eu preciso ainda derramar um pouquinho mais de suor aqui para que eu alcance o que eu quero. Então, digamos que o estudo ele tem várias raízes amargas, mas os seus frutos, passar na faculdade, conquistar aquela vaga, aquele emprego no concurso público, vir aquela nota linda final de ano, você ser admirado pelas pessoas e ter o seu reconhecimento, né, o seu valor, você se valorizar, não tem preço, certo? E a última frase que eu quero deixar aqui de Aristóteles é quando ele fala assim, ó: o homem, ele é livre para fazer as suas escolhas, mas ele é escravo da sua consciência. O que ele está falando? Pessoal, eu posso quebrar essa xícara, eu posso cometer algum crime, seja mais simples ou mais elaborado, eu posso parar o meu carro em via pública, que não pode, isso é um crime, ok? É um crime. Eu posso atropelar alguém, eu posso subornar alguém, eu posso,
né? Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, mas eu sou escravo da minha consciência. Ele nem falava o seguinte, você é escravo das penalidades que você vai sofrer, porque eu estou cometendo um crime, ok? Eu vou sofrer uma penalidade. Ou se eu estou cometendo algo que nem é crime, mas digamos que vai em desacordo com os meus princípios, com os meus valores, sabe? Tem muitas coisas aí também que não é crime, mas que você olha e fala, eu não acho legal. O que é esse não achar legal? Não está em acordo com os seus princípios, com os seus valores, com a sua ética, ok? Você fala, eu não penso bem assim. Não está em acordo com, digamos, a espinha dorsal do seu pensamento, tá? O que para você tem valor, ok? Então tem muita coisa que a gente é muito livre para fazer o que quiser, mas a gente vai ser escravo, ele fala, não é nem tanto das penalidades, digamos, de uma legalidade, de algo legal, de algo que era crime, ok? Quando eu falo de legal, é de legalidade, de ser crime. Ele fala, você vai sofrer pela sua consciência. Será que você vai conseguir se olhar e se admirar? Será que você vai conseguir colocar ali, então, a cabeça no final do dia, pensando sobre o final do dia, você vai sentir orgulho das suas atitudes? Será que você, mesmo quando vendo alguém errado ali, você vai conseguir falar, olha, sem julgamento, mas eu sei que eu nunca faria isso, o que a pessoa tá se comportando. Será que você teria esse brio de olhar para você e saber identificar o seu valor? Porque você tem a sua consciência tranquila, você não tem o que se martirizar, você não tem nada ali durante o dia que você fez que está em desacordo com aquilo que você acredita, com aquilo que para você, digamos, é o saudável, é o certo, digamos, é o ético e moral. E aqui eu termino com o último pensamento dele, ele falava que a ética e a política são inseparáveis. Óbvio que quando você me ouve falar isso, já veio muita coisa na sua cabeça. Não é não, professora. Eu vejo muita coisa aí na política, seja na minha região, no meu país ou fora do meu país, ou não precisa nem ser algo direcionado a político, mas eu olho às vezes dentro da minha escola, dentro da minha família, dentro do meu círculo, dentro do meu trabalho, dentro do meu cursinho, dentro do meu grupo de lazer, do meu grupo de amigos e vejo que muita coisa de forma política ali tá em desacordo com éticas e valores, ok? Então, vamos considerar que ele estava lá em antes de Cristo, né? E para ele, no raciocínio dele, era assim que deveria ser, não necessariamente assim que era. Faz sentido? Lembra que ele era o orientador de Alexandre o Grande, ele era o orientador de um imperador que tinha várias terras na sua mão e que era um conquistador de território nato. Era um hábil político, maestrosamente ali para direcionar as pessoas e direcionar a forma de administrar esse território. Então, no olhar dele, é o que deveria ser a ética, os bens, os costumes, os valores de uma coletividade deveria andar junto, de mãos dadas, digamos, com a forma de fazer, o que fazer, por que fazer para essa sociedade. Fez sentido? Bom, esse vídeo vale um joinha, não vale? Tô sabendo que você ainda não se inscreveu no canal. Então, corte aí pra gente saber que esse conteúdo é interessante para você. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua companhia, espero muito ter colaborado contigo. Deixa aqui nos comentários alguma pergunta, algum insight ou alguma sugestão de algum conteúdo que você gostaria que a gente tratasse aqui. E claro, né, divide esse conteúdo, esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que também estava preocupado com o conteúdo, estava preocupado com a prova, manda para ele que eu tenho certeza que ele vai te agradecer, tá bom? Pessoal, obrigada por hoje, até a próxima e vai lá, gabarita essa prova.